Oi gente, eu sou a Maria Ângela do canal Notório Connect. Esse vídeo eu estou fazendo após ter feito uma live para vocês aqui no canal. Essa live era para ler as histórias dos inscritos, mas o que está acontecendo? O meu notebook, depois que ele voltou de um concerto, ele tem apresentado alguns defeitos nos momentos que eu vou fazer uma live. Então, eu vou regravar as histórias aqui nesse vídeo e vou postar no canal. Porque provavelmente o áudio da live saiu ruim. Eu não vou tirar da live, mas eu vou regravar o vídeo com as histórias para caso a pessoa não consiga entender lá na live, ela assista aqui no vídeo e tá tudo bem, tá tudo ok. Dito isso, eu vou iniciar com a primeira história. São 5 histórias, eu acho que dá para gravar um vídeo rápido para contar as histórias. A primeira história é o seguinte título: ela me cobrou por um favor e acabou pagando o dobro. Notório Connect, quero te contar minha história e já troquei os nomes para evitar problemas. Muito obrigada. Quem for mandar as histórias, por favor, troque os nomes e coloque no e-mail, tá? Esses são e-mails enviados por inscritos aqui no canal para o e-mail mariangela.s@uni9.edu.br. Uma história também pode ser terror, pode ser história de vizinha fofoqueira, pode ser o que for, qualquer tema. Mande pra gente ler a sua história aqui no canal e troque os nomes, por favor. Minha vizinha, vamos chamá-la de Denise, sempre me pedia favores. Eu nunca liguei, porque era algo pequeno, tipo receber encomendas dela ou ajudar a carregar compras. Até que um dia ela me pediu para cuidar do seu cachorro por um fim de semana inteiro, enquanto viajava. Eu aceitei na boa, mas o que ela não me disse foi que o cachorro dela era um verdadeiro terremoto ambulante. Ele destruiu meu sofá, roeu meu carregador de celular e ainda por cima fez xixi em um tapete caro que eu tinha. Quando a Denise voltou, expliquei tudo e esperava, no mínimo, um pedido de desculpas. Mas sabe o que ela fez? Ela simplesmente deu risada da minha cara e disse: "Ah, faz parte de ter cachorro." Como assim? Eu fui educado e pedi para que ela, ao menos, pagasse pelo carregador e pelo tapete, que no total davam R$ 500. Sabe o que ela fez? Ela deu o pacote dali para pegarem de volta. Ela ficou furiosa, porque dentro do pacote estavam itens caros que ela precisava para o trabalho. E no final, ela teve que pagar R$ 1.200 para reenviar tudo. Agora, eu pergunto para vocês, eu estava errado ou ela abusou da minha boa vontade? E aí, gente, respondam para o colega aqui. Ele estava errado ou, de fato, a vizinha que abusou da boa vontade dele? A segunda história, para que o vídeo não fique muito longo. Ela quis me passar a perna, mas o golpe virou contra ela. Notório Connect, quero te contar minha história e já troquei os nomes para você. Obrigada. Minha colega de trabalho, vamos chamá-la de Renata, sempre se aproveitava dos outros para se dar bem. Um dia, ela me pediu carona por uma semana porque o carro dela estava na oficina. Como éramos amigas, aceitei sem problema. No final de semana, ela me ofereceu R$ 50 para ajudar com a gasolina. E eu agradeci, mas quando fui ver, ela tinha transferido apenas R$ 5. Mandei mensagem e ela respondeu rindo: "Ai, foi só um erro, menina, depois eu arrumo." E nunca mais falou sobre o assunto. Semanas depois, Renata comprou um bolo para a equipe e pediu para eu fazer o Pix para a confeitaria, dizendo que me pagaria depois. O valor, R$ 150. R$ 150.
Esperei alguns dias e nada. Quando cobrei, ela fez a mesma coisa. Ai, nossa, que cobrança! É só um erro, depois eu mando. Então, eu decidi jogar o jogo dela. No dia seguinte, na frente de todo mundo, agradeci pelo presente. Gente, a Renata foi um amor! Pagou o bolo para todo mundo. Obrigada, viu? Ela ficou sem reação e tentou se explicar, mas já era tarde. No final, perdeu muito mais do que os R$ 50 que me devia. E aí, o que vocês acham? A colega que ela deu uma exagerada ou a Renata mereceu? Terceiro título. Meu inquilino tentou me enganar, mas a justiça foi feita. Notório Connect, quero te contar minha história. E, como pedido, eu já troquei os nomes. Obrigada. Eu alugava um apartamento para um cara. Vamos chamá-lo de Lucas. Durante meses, ele pagava certinho, mas um dia começou a atrasar. Sempre tinha uma desculpa, perdeu o emprego, o banco travou, estava esperando um pagamento e eu, sendo paciente, fui paciente até que ele arrumou 5 meses. Desculpa, gente. Fui paciente até que ele acumulou 5 meses de aluguel atrasado. Olha, ele acumulou 5 meses de aluguel atrasado. Quando fui cobrá-lo, ele simplesmente olhou para minha cara e deu risada. E ainda por cima disse que se eu quisesse receber pelo aluguel, que eu procurasse os meios legais para isso, ou então que eu despejasse ele. Bom, o problema é que nesse meio tempo eu descobri que ele estava saindo direto, viajando, comprando coisas caras, ou seja, dinheiro ele tinha. Então eu fiz o que ele pediu, entrei na justiça e pedi o despejo. O juiz, ele não só me deu ganho de causa, como obrigou ele a pagar todos os meses atrasados com juros. No final, ele teve que desembolsar muito mais do que se ele tivesse pago na época certa. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? É complicado ter inquilino, complicado. Quarta história. Meu colega quis ser esperto, mas saiu no prejuízo. Notório Connect, quero te contar minha história. Os nomes estão trocados. Muito obrigada. Eu trabalho em um escritório e sempre fui tranquilo com os meus colegas, mas um deles, Carlos, tinha mania de esquecer de pagar quando alguém comprava algo para ele. Um dia saímos para almoçar. E Carlos pediu para eu pagar no cartão porque o dele estava sem saldo. Disse que faria um Pix assim que voltasse para o escritório. Bom, o Pix nunca veio. Quando eu cobrei, ele olhou para mim e deu risada. Nossa, você acredita que eu esqueci? Ai, depois eu te mando. Então eu bolei um plano. Dias depois, sugeri pedirmos comida no escritório e peguei o cartão dele para pagar, dizendo que depois eu reembolsaria. No final, o total deu exatamente o valor que ele me devia. Quando ele veio cobrar, falei com um sorriso: Nossa, você acredita que eu esqueci? Mas não se preocupa, depois eu te mando. A cara dele, impagável. E aí, gente, o que vocês acham dessa história? Eu achei engraçada. E a última história. Título é Minha ex tentou me enganar, mas a verdade apareceu. Notório Connect, quero te contar minha história e os nomes já estão trocados, para evitar confusões e que a minha ex descubra. Minha ex-namorada, eu vou chamá-la de Júlia, terminou comigo dizendo que precisava de um tempo. Eu aceitei sem brigas, mas um mês depois
eu descobri que ela já estava namorando outro cara e que, na verdade, já estava com ele, ó, há muito tempo antes de terminarmos. Óbvio que eu fiquei chateado, mas vida que segue, segui minha vida, até que do nada ela me manda uma mensagem pedindo um favor. Ela queria pegar algumas roupas e objetos que deixou na minha casa. Mas o que ela não sabia era que eu já tinha feito uma doação para um abrigo. Quando veio buscar, olhei para ela e disse: Nossa, eu achei que você tivesse deixado para trás. Aí eu tive a ideia, né? Eu decidi então doar para quem precisava mais. A reação dela? Um misto de choque, ódio, raiva, tudo que vocês possam imaginar. E essa é a história, gente. O que vocês acham? O namorado, o ex-namorado, ele foi exagerado ou ele foi certinho? E é isso, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se você tem uma história como essa, parecida com essa, ou qualquer história, qualquer relato, seja um relato de terror, qualquer coisa, até uma história engraçada daquela sua vizinha que parece uma câmera de segurança, envie para mariangela.s@uni9.edu.br. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Notório Connect, te conectando ao conhecimento.